Queria agradecer enormemente o convite para participar do evento. O evento está sendo muito produtivo, tenho aprendido bastante e, além disso, é um prazer estar aqui com o Fabinho, com o Rogério, que vai me suceder, o pessoal da velha guarda, ainda moderada pela chefia. Então, vamos lá, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre terapias alternativas e perspectivas no tratamento da hepatite alcoólica. Então, quando a gente pensa em terapias alternativas, a gente se pergunta por que a gente teria a necessidade de uso de terapias alternativas. Bom, porque a hepatite alcoólica tem uma mortalidade a curto prazo em torno de 35%, vocês viram aí o Fábio falar, entre 20% e 50% em um mês. A gente tem contraindicações à corticoterapia em cerca de 50% dos pacientes e ainda por cima falha de resposta à corticoterapia em 40% a 60% destes. Portanto, a população que a gente efetivamente beneficia é bem pequena. E quando a gente pensa em terapias alternativas, o que vem à cabeça? O que nós teríamos, à luz dos conhecimentos atuais, disponível para utilizar? Para quem utilizar? Para pacientes não respondedores a corticoides, para pacientes com contraindicação a corticoides? Como utilizar? Utilizar essas drogas isoladamente ou utilizar em associação aos corticosteroides? E o que nós teríamos de novos agentes e de perspectivas? A diretriz americana coloca lá no menu de terapias alternativas a terapia nutricional, terapias medicamentosas que eles classificam como de potencial benefício, e aí entraria a N-acetilcisteína e o fator estimulador de colônia de granulócito, e terapias de benefício duvidoso, onde está incluída a pentoxifilina, que não está mais recomendada no tratamento da hepatite alcoólica, nem pela diretriz americana, nem pela europeia, motivo pelo qual eu não vou comentar sobre a pentoxifilina. Sobre a terapia nutricional, a gente já sabe que há bastante tempo, há muito tempo, trabalhos já desde a década de 90, com um número grande de veteranos com hepatite alcoólica, mostrou algum grau de desnutrição em todos, mostrou que esse grau de desnutrição é associado a complicações e mortalidade, e que quando a ingesta calórica era menor do que 1.000 quilocalorias por dia, a mortalidade era de 100%. Mais recentemente, a gente tem algumas revisões sistemáticas e alguns trabalhos. Essa revisão sistemática aqui de 2012, apesar de ter incluído um pequeno número de estudos, e estudos com intervenções diferentes, por isso ela não conseguiu mostrar a diferença na mortalidade, mostrou alguma melhora da encefalopatia no grupo da intervenção. Depois nós temos uma outra meta-análise de 3 estudos com mais de 800 pacientes com suplementação nutricional. E assim, não foi observada diferença de sobrevida a curto prazo, mas quando a suplementação nutricional, fosse ela qual fosse, proporcionasse uma diferença de mais de 1.000 quilocalorias ou de mais de 40 gramas de proteína por dia, e isso foi observado em 7 estudos, isso reduziu a mortalidade sim. Depois a gente tem uma outra revisão, agora de 2015, que incluiu estudos em que pelo menos 75% das necessidades calóricas eram preenchidas. Vocês estão vendo aqui que era bastante caloria mesmo, né, pela lista. Mas todos os estudos com alto risco de viés. Esses 3 que estão marcadinhos aqui, a referência 14, 16 e 17, são estudos em que todos os pacientes tinham hepatite alcoólica. Os outros estudos tinham uma população um pouco mais heterogênea. E a terapia nutricional reduziu o risco de encefalopatia manifesta e de infecção. O problema da terapia nutricional, esse estudo, que foi um estudo francês e belga, com 136 pacientes em 18 hospitais, eles incluíram hepatite alcoólica definida por biópsia e fizeram uma suplementação nutricional com nutrição enteral intensiva por sonda nasoenteral, mais metilprednisolona versus a nutrição convencional do hospital, mais metilpred. E o endpoint primário era sobrevida em 6 meses. O problema, mortalidade não foi diferente e quase 50% dos pacientes sacaram a sonda prematuramente, ou seja, não somos só nós aqui, Brazuca, que fazemos arte, não. O pessoal lá fora faz arte também, sacaram a sonda prematuramente. A mortalidade maior, isso aqui é interessante,
ela foi maior em pacientes com uma ingesta de menos de 21 quilocalorias por quilo dia. Então, uma mortalidade bem diferente, estatisticamente diferente. Baseado nisso, o que nós temos de recomendação? A Associação Americana recomenda avaliar a presença de desnutrição e tratar, preferencialmente com nutrição enteral. A Associação Europeia e a Associação Europeia de Nutrição Enteral e Parenteral, na verdade, a recomendação é a mesma, inclusive os condutores das revisões são parecidos, né? As pessoas que conduziram as revisões recomendam proporcionar ao paciente cerca de 35 a 45 quilocalorias por quilo dia e 1,2 a 1,5 gramas por quilo dia de proteína. Agora, eu já falei isso em uma outra ocasião, o que eu acho que a gente precisa atentar é que, assim, a gente pega o paciente com doença hepática alcoólica, o cirrótico, o paciente com hepatite alcoólica, o que acontece com ele? O paciente tem HDA, jejum, vai para tomo, vai para ressonância, jejum, tomo quebrou, jejum, é mentira, volta para o jejum, EDA, jejum, então, encefalopatia, ingesta inadequada. Então, se a gente puder, na prática, pelo menos atentar para a gente não fazer iatrogenia nutricional, eu acho que já está de bom tamanho, né? Passando aqui para as terapias medicamentosas, a gente tem o fator estimulador de colônia de granulócito. Qual seria o racional? Eu até vi que tem aí na Question and Answer já uma pergunta sobre filgrastima. Qual seria o racional para usar fator estimulador de colônia de granulócito na hepatite alcoólica grave? Ele estimula a regeneração hepática, mobiliza, né, as stem cells CD34 positivas, são essas que vão diferenciar em hepatócito, ou seja, ele estimula a regeneração, estimula a proliferação de células progenitoras hepáticas, estimula a função neutrofílica, que já está demonstrado que é um marcador de melhor desfecho, né, e com isso melhora a resposta neutrofílica e reduz o risco de infecção. Então, tem um estudo piloto lá de 2014, em que eles incluíram, foi um estudo piloto, mas bem desenhado, 46 pacientes, era randomizado, o diagnóstico de hepatite alcoólica foi feito baseado em critérios clínicos, a população do estudo era somente de pacientes com hepatite alcoólica grave, com MADRE maior do que 32, a terapia padrão que eles consideraram era pentoxifilina 400 miligramas de 8 em 8 horas e a nutrição padrão do hospital. E os pacientes que foram para o grupo de intervenção receberam fator estimulador de colônia na dose de 5 microgramas por quilo de 12 em 12 horas por 5 dias. O que aconteceu? A sobrevida foi bem maior no grupo que recebeu o granuloquine. Foi até um questionamento que esse estudo recebeu numa das letters, porque questionaram porque a sobrevida foi muito pequena, né, 30 e poucos % no grupo controle. Mas se a gente for olhar os grupos, eles eram parecidos, eram pacientes muito graves, aqui super madres, né, 85, 79, MELD de 27 e 30, Child de 12 nos dois grupos. Então, a sobrevida foi de 78% versus 30%, e os efeitos adversos foram tranquilos, dor óssea, cefaleia, e aí vem o problema. O que é o problema da leucocitose? É que leucocitose num paciente grave desse, até a gente provar que focinho de porco não é tomada, a gente suspende o tratamento prematuramente. Nós já conversamos algumas vezes sobre isso, o Roberto e eu, a gente tem visto bastante paciente lá no pronto-socorro que vem com hepatite alcoólica, a gente comenta sobre essa opção terapêutica, e se não for um paciente que está na nossa enfermaria, para a gente ter um controle maior, fica difícil de viabilizar. O mesmo autor Singh veio em 2018 e se perguntou, bom, achei que foi legal, beneficiei os pacientes com fator estimulador de colônia, vou tentar acrescentar N-acetilcisteína. Mesmo protocolo, diagnóstico de hepatite alcoólica por critérios clínicos, população do estudo com doentes graves, e ele viu 3 grupos, um só com fator estimulador, um com fator estimulador e N-acetilcisteína e um com tratamento padrão, terapia médica padrão, que era a pentoxifilina. E aí o que aconteceu? Os 2 grupos de intervenção, fator estimulador com ou sem N-acetilcisteína, foram diferentes em relação à terapia padrão, mas não foram diferentes entre si. Portanto, ele concluiu que o fator estimulador poderia levar a uma melhora de sobrevida comparado ao tratamento padrão, mas adicionar a N-acetilcisteína ao tratamento com fator estimulador não mostrou um benefício superior, e o endpoint primário dele era a mortalidade em 30 dias.
Depois veio esse outro trabalho, que era um trabalho duplo cego, randomizado. Também eles fizeram o diagnóstico, selecionaram pacientes com confirmação histológica, com MADRE maior do que 32 e não responsivos a corticoides. E o protocolo, eles fizeram corticoterapia, fazia o Lilly no 7º dia, selecionava quem não era responsivo, então os respondedores mantinham no prednisona, os não respondedores eram randomizados para fator estimulador versus placebo. O protocolo de dose era o mesmo, o planejado era ter mais ou menos 28 pacientes em cada braço, e eles acabaram tendo a metade, 14 em cada braço, e a sobrevida no dia 28 não foi diferente, ela foi diferente mais para frente, no D90 e no D180. E o fator estimulador de colônia de granulócito, assim como a creatinina, foram fatores preditores de mortalidade. Eles viram menor taxa de infecção no grupo granuloquine, imaginando que isso poderia ser por uma redução da deterioração da função hepática pela infecção e a possibilidade de ganhar um tempo, né, um tempo extra para regeneração hepática, e a limitação do estudo era um pequeno tamanho amostral. Eles chegam a propor esse guideline aqui, esse algoritmo, em que os pacientes que não são respondedores aos corticoides vão para a granuloquine. Tem uma meta-análise recente, agora de 2020, isso aqui é bem resumido, é o resumo gráfico. Eles não encontraram diferença nos estudos europeus, encontraram diferença a favor do uso de fator estimulador de colônia nos estudos asiáticos, são a maioria indianos, né? E aí questiona-se se isso era só por diferenças étnicas ou por disparidade de seleção. A N-acetilcisteína, qual que é o racional dela para o uso na hepatite alcoólica grave? Então, a gente sabe que o consumo crônico de álcool aumenta a permeabilidade intestinal, piora a endotoxemia, estimula as células de Kupfer, aumenta a produção de citocina pró-inflamatória, o aumento do TNF ativa vias de morte celular, estimula a produção de radical livre, né, pelas mitocôndrias do hepatócito. A gente tem uma depressão mitocondrial de glutationa, que é um antioxidante, e os hepatócitos ficam mais vulneráveis ao TNF em vigência de baixas reservas de antioxidantes. Esse foi um estudo de uns 10 anos atrás, 9, 10 anos atrás, bastante bem desenhado, um estudo multicêntrico, randomizado, controlado, com pacientes selecionados por diagnóstico histológico, com MADRE maior do que 32, com 174 pacientes. Os dois grupos receberam prednisolona. O protocolo de tratamento da N-acetilcisteína era com as mesmas doses que a gente faz para insuficiência hepática aguda. O desfecho primário era sobrevida em 6 meses. E aí, assim, em 6 meses, eles não observaram diferença. Até tem uma tendência, né? Mas a mortalidade em 1 mês e 3 meses foi menor. E a gente sabe que 6 meses é um desfecho primário muito longo. Tudo que é terapia medicamentosa para hepatite alcoólica é melhor observar em 28 dias mesmo, 90 quando muito, né? E as infecções foram menos frequentes no grupo prednisolona e N-acetilcisteína. Depois, um outro trabalho retrospectivo de centro único selecionou 68 pacientes que receberam prednisona ou prednisona e N-acetilcisteína, também doentes graves, e aqui o diagnóstico foi clínico, mas foi uma busca em base de dados daquele hospital pelo CID. E eles não viram diferença nem na mortalidade, nem na influência de responder ao corticoide, ou seja, no Lilly e no D7. E para finalizar, o que a gente tem aqui de perspectivas para o tratamento da hepatite alcoólica? Como é que a gente poderia sair desse labirinto? O que tem aqui de drogas sendo estudadas? São drogas que atuam no eixo fígado-intestino, por exemplo, os probióticos, transplante de microbiota fecal, o agonista de receptor farnesoide X, o ácido obeticólico, drogas que atuam na cascata inflamatória, então tem essa droga anakinra, não é o Skywalker não, é anti-interleucina 1, de novo o ácido obeticólico, porque ele atua aqui também, e drogas que aumentam a regeneração hepática, a interleucina 22. Esses estudos estão todos em fase 2, aqui em fase 4 é o granuloquine, por isso que ele passou lá para cima, né? Portanto, tentando responder aquelas minhas próprias perguntas lá do início, a gente sabe que as opções terapêuticas para hepatite alcoólica grave não responsiva a corticoide permanecem inconclusivas. O que a gente tem para uso no nosso menu? Terapia nutricional, N-acetilcisteína e granuloquine. Vou responder em conjunto para quem e como, né? Terapia nutricional sempre para todos e considerar a sonda nasoenteral.
N-acetilcisteína para hepatite alcoólica grave poderia ser associado à prednisona, é uma recomendação possível, tanto da Associação Americana quanto da Europeia, como o Fábio falou. E fator estimulador de coluna, também para hepatite alcoólica grave, eventualmente, como naquela recomendação do autor, para pacientes não responsivos à prednisona. É isso, acredito que eu não estourei o tempo. Muito obrigada.